Fala, rapaziada, olha só que coisa boa hoje. Estamos aqui anunciando uma parceria com uma pessoa que a gente gosta muito, preza, adora o trabalho que ela faz, que é o Paulo Roberto Andel, do Sebo X, que fica aqui na Praça de Tiradentes, número 9. Ele fica aqui nas salas 611 e 601. Já teve uma expansão, era uma sala só, agora já está em duas. E o Museu da Pelada tem muito acervo, a gente tem muitas coisas que a gente recebe, né? E a gente combinou com ele de ter um espaço aqui, que a gente deixasse o nosso material. Ele vai fazer uma curadoria, né, para saber o que realmente é legal. Não é só sobre futebol também. Por exemplo, peguei aqui só 3 coisas. A gente já deixou algumas caixas que estão chegando. Por exemplo, tem aqui Guitarras Negras, do nosso querido Guilherme Planello. Temos aqui um livro, As Copas que eu Vi, ou Demário Toguinhó, livro maravilhoso. Esse outro aqui, Maracanã, do meu grande amigo Cláudio Vieira. Adoro esse livro. Mas vamos ter copos com o símbolo dos times, barquinhos com o símbolo do time. Vai ter muita coisa, chaveiros antigos, flâmulas, algumas coisas do Museu da Pelada, né? A gente também vai deixar aqui, camisas. Então eu acho que é um espaço bacana de se conhecer, bacana de vir. E além de tudo, teremos também várias entrevistas que vamos fazer aqui. A primeira será hoje com Eduardo Coelho, autor de um livraço sobre o Fluminense. Tomara que vocês gostem. Valeu! Ih! Nojento! Eu já gostei dessa informação aqui, de cara. É automático, Aqui né? é 601. Aqui é 601. Ou seja, 601 já está havendo uma expansão da Sebo X. É, na verdade houve um inchaço, né? Essa é a palavra correta. Houve um inchaço de material. Entra aí, gente. Já expliquei para a rapaziada o que nós estamos fazendo agora, essa nossa parceria. Pô, olha que legal o Museu da Pelada, coisa fina, né, cara? Dá para mostrar, né? Não é exatamente assim que a pessoa que chegar aqui Não. vai encontrar, mas é só para Isso ter é só coisas. uma amostrinha do que a gente vai ter por aí. Muita coisa que a gente ganha. Isso aqui, Marcelo Palermo, nosso amigo Marcelo Palermo, deixou uma vez uma grande quantidade desses barquinhos com a gente, pra gente ver o que fazer. É o tempo todo, né? Esses daqui também, isso aqui são copos, né, da Coca-Cola, esses copinhos de clubes, tendo Fluminense. A gente vai dar ainda uma bela limpada, uma bela organizada nisso tudo. Tem isso aqui, cara, isso aqui é que a gente ama, né, olha lá, são os cards, né, ping-pong. São os cards que vêm com as fichas, inclusive com as preferências alimentares de cada jogador. Fulano adora bife com fritas e feijoada. Eu Isso vou era dizer muito que legal. esse Serginho aqui era eu na época do Grêmio, né? Vou lançar essa pra ver se cola. Anchieta. Olha o Éder no Olha o Grêmio. Éder Aleixo aí, que deixava as garotas loucas, né? Putz grila, que louco. Pô, Anchieta de novo, Renato Sá. Renato Sá. Esse tem a história, né, no Rio de Janeiro, muito forte, né, com o Vasco e Botafogo. Quebra de invencibilidade. Yura devia bater pouco, né, o Yura. É. Olha só que legal. Flâmula do Bom Sucesso. Tem de tudo um pouco, cara. A gente vai estar trazendo vários chaveiros de futebol. E temos aqui também alguns livros com o selo Museu da Pelada. Tudo isso o Paulo Roberto sempre vai selecionar. A gente vai trazer discos, a gente vai trazer tudo pra cá. E vamos estar sempre fazendo encontros bacanas aqui, né, Paulo? É isso, vai ser a farra aqui de futebol misturado com as outras manifestações artísticas, porque futebol também é arte, né? A gente vive disso. Cara. E a ideia é que as artes se entrelacem. Então, como a gente já tem uma pegada forte de livros de futebol, essa parceria com o museu, além de fortalecer os nossos lados, traz outras perspectivas, né, do colecionismo. Exatamente. Inclusive, Daniel Planel já viu alguma coisa que se interessou ali. O que foi que ele gostou? Ah, ele curtiu ali. Foi um livro para piano, Gostou do nosso maravilhoso Jorge Maltner, livro clássico, ganhador de Jabuti, Mitologia do Caos, Jorge Maltner tricolor. Isso aqui é maravilhoso. Vamos tentar aqui fazer aqui uma negociação para ver como é que a gente consegue levar isso aqui, aqui né? é tranquilo. Porque também tem dessas coisas, né? Tem coisas que aqui ninguém quer vender, né? A gente já gravou outras vezes, acontece o seguinte, tem algumas coisas que saem que causam uma dor aos sócios, né? Assim, você vende, mas você fica assim, pô, podia vender outro e não esse, entendeu? Às vezes acontece. Depois de 4 anos a gente tá meio se acostumando a não viver assim, mas uma hora ou outra
não tem como, né? É inevitável. Tem coisas que a gente curte muito. Livro de futebol, então, quando a gente sabe são os mais raros, vai não, fica aqui, por favor. E vamos esperar o nosso convidado de hoje chegar. É isso, daqui a pouco ele tá chegando aí pra gente bater aquele papo. Valeu. Cara, Museu da Pelada, fortalecimento máximo. Valeu, amigos. Carioca, 1973. Uma glória tricolor semeada em solo negro africano. Coisa linda esse subtítulo, hein? Coisa séria, verdadeiro poema, né? Caramba, cara. Eduardo Coelho é o cara. Tá chegando aí pra gente trocar uma ideia, contar um pouco por que ele resolveu pegar esse trecho da história tricolor, né? É isso, a história é muito bacana, por sinal, né? É o fechamento de uma era gloriosíssima do Fluminense e a abertura para uma nova era que depois viria com a grande máquina, né? Sensacional. Aí, Eva. Caramba, falando de você aí. Saudações, tricolores. Falando de você, cara, veio já de verde, né? De verde. Verde da esperança. Aí, verde. Aí, Tudo bem? A gente tava falando aqui, antes da gente sentar ali para trocar essa ideia, esse subtítulo aqui é lindo, né? Poema, foi boa inspiração porque foi a partir da África que o Fluminense, o time foi ajeitado pelo Duque, foi a primeira excursão da história do futebol profissional do Fluminense, numa época conturbada, em que a questão do racismo estava alta, né? Inclusive Mandela preso. O time do Fluminense fazia várias conexões em Joanesburgo, na África do Sul, e eles eram bastante recomendados a não se afastarem do aeroporto, isso quando podiam sair do avião. Então tem toda essa questão. Conversei com vários jogadores que me deram depoimento sobre essa pauta do racismo na África, principalmente na África do Sul, porque era o principal país e, apesar de que o Fluminense, respeitando a FIFA, né, as determinações, o Fluminense não fez jogo na África do Sul. Foram em 5 países, Angola, Moçambique, Lesoto, Tanzânia e Zâmbia, mas na África do Sul não, fazia só conexão. Então, o próprio Duque, quando termina o campeonato, ele faz uma fala, e aí eu me inspirei nessa fala do Duque para dar esse subtítulo, né? Que foi ali na África que ele deu uma ajeitada. Aí essa ajeitada, para mim, como um bom professor que sou, dá uma semeada, né? O trabalho do treinador de futebol não é à toa que são vários chamados de professor, né? Exatamente. Pelos jogadores. Então eu achei que ficou legal e que bom que as pessoas estão gostando. Ah, que legal. Vamos sentar ali então, lá. pra gente... Agora eu vou querer saber do nosso queridíssimo Eduardo Coelho, que ele conte pra gente também um pouco. Você é professor? Professor de História. De História, né? História, pesquisador, né, de cultura popular, futebol, política. E esses livros você percebe que tem vários tipos de assuntos no mesmo livro de futebol. Lógico, a centralidade total é o futebol, mas a gente fala aqui de cinema, de rock, de escola de samba, um pouquinho, porque todo livro eu tenho feito um capítulo para fazer uma contextualização de como era o Brasil e como era o mundo, né, na época. Então tem assuntos interessantes, por exemplo, o Marlon Brando ganhando o Oscar de melhor ator pela sua brilhante exibição em Poderoso Chefão, em 72 ele ganha o Oscar, e ele não vai receber o Oscar porque ele tinha uma preocupação militante com a questão dos indígenas, dos povos originários dos Estados Unidos, e ele envia uma jovem do movimento indígena. E isso na época causou uma comoção, né? Pô, Marlon Brando recusou o Oscar e tal. Então eu achei importante, uma muito bacana que eu botei, né, que era uma suspeita de anos da morte do brilhante poeta Pablo Neruda, de que ele poderia ter sido envenenado pela ditadura do Pinochet, ele que morre poucos dias depois de implantada a ditadura militar, e agora, recentemente, comprovação científica que o Neruda foi realmente envenenado. Um livro que me deu muita satisfação, Sérgio, que eu pude trazer elementos da vida do Fluminense
pro tricolor, e não só o tricolor, a pessoa que gosta de ler e tal, saber como era aquele clube, aquela instituição nessa época, né? O número de sócios, a vida social, cultural agitadíssima que o Fluminense oferecia, e até a política interna, né? Eu que sou um militante, eu gosto e dou a importância à questão da política interna do clube, para você ter uma noção quem era, os nomes, né, que às vezes as pessoas ouvem falar, quem é Francisco Laporte, quem é Jorge Frias de Paula. Jorge Frias de Paula, que é o presidente do Fluminense em 73, e aí eu fui me dando conta de que ele era o segundo presidente que mais tempo administrou o clube, perdendo apenas para o Arnaldo Guinle, que é o maior nome da história do Fluminense, é o patrono do Fluminense, mas em segundo lugar vem o Jorge Frias de Paula, que hoje dá nome ao Parque Aquático, está lá o nome dele escrito no Parque Aquático. Aí eu pensei, vale uma homenagem e também uma aula aqui de Fluminense, falando sobre quem foi esse presidente Jorge Frias. É um grande presidente. Outro dia, já é bom que o livro já deve estar fazendo um sucesso, porque já tem gente incomodada falando que eu estou endeusando o Jorge Frias. Não é o caso. Eu costumo endeusar o presidente Francisco Horta, que por sinal foi eleito, tendo seu grande cabo eleitoral, o Jorge Frias, porque o Jorge Frias termina o mandato e aí vem o Horta, mas eu costumo endeusar o Horta e o Arnaldo Guinle. Mas o Jorge Frias é um grande presidente, ele administra o Fluminense no final dos anos 50, no início dos anos 60 e no início dos anos 70. Então, ele de 55, quando ele disputa a primeira eleição e perde, até 79, o ano em que ele morre, e eu fui amigo de uma pessoa que fez um brilhante discurso em homenagem a ele no seu enterro, que foi o ex-presidente Silvio Kelly, que é o idealizador de Xerém. Então eu faço uma certa brincadeira, porque na política interna do Fluminense tem aquele termo do piscineiro, né? Que seria alguém que não gosta de futebol. Mas nós temos exemplos de piscineiros. O próprio Jorge Frias é um piscineiro, ele é um atleta olímpico do Brasil na Olimpíada de 1932, ele é um músico de jazz na sua juventude, então ele é um personagem interessantíssimo, claro, no mínimo interessantíssimo, e que as pessoas precisam conhecer. Então é o maior capítulo, porque é uma vida longa, ele trouxe celebridades internacionais do jazz, do rock, que foram tocar no Fluminense, que essa eu vou guardar segredo para os leitores, né, pegarem aqui na história. Então é uma figura assim que deu títulos importantíssimos, como Rio-São Paulo de 57, de 60, que são grandes times daqueles anos 50, que você tem aí os grandes ídolos. Pinheiro. Um brasileiro, moralmente. Moralmente, uma espécie de brasileiro na época. E um cara que tem a humildade, que eu inicio a história, quando os muros das Laranjeiras estão sendo pichados, porque aí também trago um capítulo falando sobre as torcidas jovens, que estão no seu nascedouro e com uma forma mais radical, uma forma diferente de torcer, aonde a questão da vaia e do protesto, né, bem no contexto ali do final dos anos 60, né, das rebeliões estudantis, juvenis. Então a torcida jovem, evidentemente, ela vai sofrer essa influência e vai fazer esses protestos mais aguerridos, mais incisivos. E o Fluminense não fez um ano tão bom em 72, um ano em que Jorge Frias botou um aporte financeiro grande, mas infelizmente não deu certo, que foi a contratação do Ari Ercílio, que infelizmente faleceu, afogado em São Conrado, o uruguaio Luiz Artime, que era campeão da Libertadores e do Mundial, e o Gerson, canhotinha de ouro, que sofreu com contusões já num período de final de carreira. Ele é campeão, e eu faço uma reparação aqui, porque a gente escuta uma lenda muito forte aí de que Pintinho, e eu tenho adoração pelo Pintinho e Kleber teriam barrado o Denilson, que agora completou 80 anos, né? Eu fiz questão de fazer um bolo para ele, homenageá-lo, telefonar para ele, né? Para a gente dar os parabéns, de que Pintinho e Kleber teriam barrado Denilson e Gerson, canhotinha de ouro, que não é verdade. O Gerson, ele foi para a excursão com a seleção brasileira, que o campeonato parou entre o primeiro e o segundo turno, e a seleção foi excursionar, e o Gerson voltou contundido.
e não jogou mais naquele ano de 73. Então, mas ele jogou o primeiro turno, que o Fluminense não foi bem. E o Denilson também. O Denilson jogou o primeiro turno, só que ele recebeu uma proposta para jogar no Rio Negro, que ia estrear no campeonato nacional. E naquela época, né, cada ano aumentava o número, né? Onde a Arena vai mal, um time no nacional. E aí... Onde a Arena vai bem, mas um time também. Né? Isso, ainda tem essa. E aí ofereceram a ele 3 vezes o que ele ganhava no Fluminense. Isso em 73. Ele fazendo 30 anos de idade, com casa de graça, comida de graça e carro na garagem com gasolina de graça. Ele aceitou e foi. E cá para nós, ele já me confidenciou isso. Ele até imaginava que se ele fosse continuar jogando aqui, os garotos iam realmente engolir. Mas não é esse o motivo de que ele deixou de jogar, que ele foi pro Rio Negro. Eu queria depois que você falasse dessa época aqui, de alguma curiosidade que você tenha para perguntar para ele. Mas só ver se esse aqui foi o livro que eu falei, que eu trouxe para ele autografar, que eu tenho... Quantos livros você já tem? Sobre o Fluminense? Vai sair o 22º agora, daqui a 2 semanas, Fluminense Cotidiano, Crônicas do Tempo. 22. Você? Esse é o terceiro e tem um pronto, mas que ainda não está publicado, sobre o Fluminense. Né? Isso é muito legal, né? Cara, o Fluminense tem uma das maiores bibliografias da América, né? E essa bibliografia é construída, em sua maioria, sem qualquer desrespeito aos profissionais remunerados do clube que fazem livros de arte, mas o grosso dessa bibliografia é feito por torcedores, por escritores, pesquisadores como Eduardo, pessoas como eu, que, enfim, por paixão ao clube, muitas vezes financiam essas obras, acreditam nelas, enfim. O Fluminense tem uma bibliografia fantástica e, assim, com certeza ele vai fazer mais livros e o que eu posso dizer para você é o seguinte: se eu morrer hoje, tem 10 prontos, só precisa ajeitar. Então ainda tem livro para muito tempo, porque a história tem que ser contada, né? E a história do Fluminense é riquíssima por todos os aspectos. Esse livro aí conta a temporada de 2012, né? Porque desde 1984, na época o Fluminense não era campeão carioca e brasileiro no mesmo ano. Então esse livro ele contém crônicas que conta a trajetória do Fluminense no Campeonato Carioca, a boa campanha que o Fluminense fez na Libertadores, o Campeonato Brasileiro todo com o título, e ainda tem uma parte especialíssima dedicada aos 100 anos do Fla-Flu, que foi disputada, né, o Fla-Flu de centenário foi disputado nessa temporada. Legal demais. Então pergunta alguma coisa para ele, uma curiosidade sua desse livro. O que eu queria te perguntar, Eduardo, você que vive isso muito bem, você é autor do livro do Fluminense sobre 1971, o que eu queria, que eu achava legal a gente dividir com o público e você falar, é como é que se dá esse processo do Fluminense, que tem um período absolutamente dourado, né, de 1969 até 1971, ganhando tudo, sendo uma potência brasileira. E aí tem, como você já falou brevemente aqui antes, o tropeço de 72. E aí é que me vem a pergunta: como é que, desse tropeço, onde é que você engata para que se construa o campeão de 73? É interessante. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o time de final dos anos 60 e início de 70, que é da gestão Francisco Laporte, a gente ganhou o Campeonato Carioca de 69 e 71. E o Campeonato Carioca de 70, que foi vencido pelo Vasco, merecidamente, porém tem um detalhe que vale a gente trazer para o pessoal mais novo, mais jovem. Aquele campeonato era ponto corrido, né, que era comum na época. O Fluminense ele disputou bastante ali com o Vasco e o Fluminense perde o título para o Vasco por 1 ponto. Só que no confronto Fluminense-Vasco, o Fluminense foi melhor. O Fluminense ganhou um jogo e empatou o outro, né? Então a diferença pesou numa derrota que o Fluminense teve para o Olaria dentro das Laranjeiras. Derrota trágica, uma derrota trágica, que teve até uma pessoa que faleceu, né? E que causou o fim dos jogos nas Laranjeiras, né? Por um longo período. Por um longo período, Então esse jogo foi até meio dramático. E ali, ou seja, o Fluminense poderia ter sido campeão de 70 e aí seria um tri, como foi nos anos 80. Um tri com um campeonato brasileiro no meio. Mas aí, como você falou, para chegar... uma vez eu escutei alguém falar, não sei se foi em rede social, que achava legal falar sobre esse título de 73, que ele ficava meio
como se fosse isso ao olhar de hoje, né? Não da época, óbvio. Ele ficava meio que esquecido entre a máquina do Horta e esse time de 71, que foi campeão de 70, brasileiro e tudo mais. E eu achei isso interessante e isso ficou na minha memória. Apesar de que a ideia de fazer o livro não é por causa disso. Quando eu fiz o livro de 71, ali eu já estava determinado, e aí respondendo à questão anterior, ali eu já estava determinado a escrever sobre os anos 70, que são os anos da minha infância, e que o Fluminense era muito assim badalado como um clube forte, poderoso, e a gente conquistou 71, 73, 75, 76. Então, quando eu me propus a escrever o 71, eu já tinha em mente fazer todos esses 4 anos e acabei me tornando amigo do presidente Francisco Horta pelo trabalho abnegado e voluntário que fiz no blog Cidadão Fluminense, e escrevendo, porque eu escrevia muito sobre a política do clube e sobre um pouco sobre a história do clube. E escrevendo sobre a história, o pessoal foi gostando, foi elogiando, e daí a ideia para dar um salto para escrever o livro. E certa vez eu falei para o presidente Horta: presidente, eu vou escrever sobre a máquina, mas vai ser um livro para cada ano, porque são histórias fantásticas e elas têm que ser ditas. Mas voltando no 73... Qual é o time base? Time base? Depende, porque você, por exemplo, como eu citei, você tem Denilson e Gerson que jogam bastante no primeiro turno. Então isso é o fundamental, a gente entender como era o campeonato. E não jogam o resto do campeonato, né? E aí você tem, por exemplo, Kleber e Pintinho, eles não jogam no primeiro turno, e eles vêm jogar no time principal a partir do segundo turno. Aí você tem um cara de que a gente se transformou em amigo, grande companheiro, que é o gigantesco Rubens Galaxy. O Rubens jogou grandes partidas e na final, infelizmente, ele não jogou porque ele foi expulso injustamente um jogo antes. E eu sei que ele fica chateado porque é aquela foto principal. Fato raro, inclusive, né? Ele expulso, né? E como foi a final? A final foi um jogo que o Fluminense tinha vantagem no empate contra o Flamengo e o Fluminense ganhou do Flamengo de 4-2. Como eu ia falar, você tem um campeonato que o regulamento era até um pouco estranho, só que eu digo aí no livro que campeonato ruim é o campeonato que você não conquista, né? E lógico que quem falou que o campeonato era ruim era quem tinha sido eliminado, né? O primeiro turno, Taça Guanabara, o Flamengo conquista, que é um turno grande, aí o campeonato para por causa da seleção que vai excursionar. E o único time do Rio que sai para fora do Brasil é o Fluminense. O Fluminense foi jogar lá na África, jogou 9 jogos, empatou 1 e ganhou 8. E alguns de goleada. Aí o pessoal, os rivais e a imprensa faziam gozação dizendo que quem ganha em terra de cego, quem tem um olho é rei. Para menosprezar as vitórias. Só que ali, do Fluminense, o Duque, que entrou, até isso mudou também. No primeiro turno, o técnico era o lendário Zezé Moreira. E aí... A última passagem dele para o Fluminense. Sim, e eu faço até uma reflexão, porque ele foi muito acusado de velho, de ultrapassado, aqui, em 73. Fora Zezé. Fora Zezé. Zezé. A torcida ensandecida querendo, porque o Fluminense terminou, Sérgio, em 6º lugar, e estou vendo aqui uma flâmulazinha do Bom Sucesso, ele terminou em 6º lugar com o mesmo número de pontos que o Bom Sucesso. O Fluminense ficou em 6º e o Bom Sucesso em 7º por causa do saldo de gols, ou seja, uma campanha ruim. Aí o Zezé Moreira, quando percebeu que ia ser demitido pela pressão, ele se demitiu. E aí você vê, chamaram ele de velho. 3 anos depois, ele ganha um título brilhante, lindamente, no Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais, da Libertadores da América, que a gente do Fluminense está aí sonhando para conquistar há muitos anos. Isso eu faço essa brincadeira também, que é uma reflexão, né? Claro, e aí entra o Duque, que era um cara que já tinha jogado no Fluminense nos anos 50 e tinha obtido sucesso ganhando títulos no Náutico e pelo Nordeste. E vai ser a primeira grande oportunidade de um grande clube. O Duque, na excursão à África, vai se transformar num grande psicólogo. Ele vai ajeitar o time, ele vai visitar os jogadores
no hotel à noite, vai bater papo, então ele vai se aproximar, ele vai ser um cara muito acolhedor, né? E os jogadores sentiram isso, esse progresso. O Fluminense volta invicto, volta bem ajeitadinho, e aí vem para o segundo turno, fica invicto, vai para a final com o Vasco, ganha de 1-0 na prorrogação, gol do Dionísio, que foi a primeira final entre Fluminense e Vasco, e o Fluminense fica 3 meses invicto, sem perder, são cerca de 20 jogos, então é aquela coisa da África, dos amistosos, que o pessoal fazia a gozação, mas no fundo deu certo, porque ali o Duque estava ajeitando o time. Aí a ideia, quando o Fluminense é campeão, em agosto, o Duque, no mesmo dia, ele tem essa coisa, esse estalo de lembrar da excursão e da importância da excursão. Ali foi o gancho para eu fazer a sua homenagem ao solo negro africano, ou seja, lá na África é que foi semeado esse trabalho todo do Duque ir nos quartos, conversar, saber ordenar, não, vai ficar o Dionísio com o Manfrini, vai ficar o Kleber com o Pintinho. Essa final de campeonato, ela é a única final Fla-Flu da carreira do Zico, que anos mais tarde se transformou no maior ídolo do Flamengo, ou seja, então no currículo dele ele ficou com esse déficit em relação ao Fluminense. A única final Fla-Flu do Zico, ele não foi feliz. Ele tinha 19 anos, eu faço um capítulo em homenagem ao Zico, sério, em homenagem ao Zico, e falando uma frase do Zagallo, que era o treinador do Flamengo, que o Zico estava muito preparado para a final. O Zico já tinha enfrentado Maracanã de 137 mil pessoas, já tinha jogado mais de 40 jogos pelo time profissional, era um talento emergente, porque de vez em quando alguém tenta jogar essa decisão para debaixo do tapete, porque é o Zico, e o Zico não foi feliz. Mas não se trata disso. Até é bacana que o Zico sempre lembra essa certa supremacia que o Fluminense tem em relação ao Flamengo nas decisões de campeonato, o que faz parte até do bom caráter que o Zico tem. Verdade. Então eu pensei até em fazer, porque isso a gente aprendeu com o Nelson Rodrigues, Nelson, o profeta tricolor, o maior dramaturgo do Brasil, que a gente não deve desrespeitar os adversários no nosso trabalho literário. Muito pelo contrário, a gente deve enaltecer os adversários do Fluminense, porque são apenas adversários, né? Então eu procuro fazer isso no Carioca de 73, até para que o maior número possível de pessoas possam querer ler e que possam gostar do trabalho. O livro está aqui no Sebo X. Sebo X, gloriosíssimo. Onde é que faz que encontra? A gente encontra o livro na livraria da Travessa, que tem no Barra Shopping, em Ipanema, no Leblon e em Botafogo, na livraria da Travessa. Tá também na Folha Seca do nosso querido Rodrigo Ferrari, que fica na Rua do Ouvidor, que é uma emblemática livraria do Rio de Janeiro, que sofre vendo essa capa. Que sofre, Vende a contrariado. Não, pelo contrário, feliz. Sai daqui, livro. E a gente está aqui no Sebo X e a gente está vendo aí, a gente conseguiu colocar, eu fiz um lançamento na cidade de Vassouras, agradecendo aqui o apoio da Univassouras, que é a patrocinadora oficial do Fluminense, e que foi graças à Univassouras que a gente pode fazer esse lançamento lá, e a gente está vendendo na Companhia do Livro, aí, lá em Vassouras, que é uma excelente livraria, e o pessoal ali do Sul Fluminense pode conseguir. E a gente está vendo aí possibilidade de fazer lançamento em Miguel Pereira, Maricá, Nova Friburgo, para poder ir propagando. E a pessoa pode tentar fazer contato comigo pelo Instagram, que é Eduardo Coelho 13, Eduardo Coelho tudo em minúscula, tudo junto, Eduardo Coelho 13, e a gente faz contato. Queria também lembrar e fazer uma homenagem que eu escrevo no prefácio não, na orelha do livro, uma homenagem ao querido Nelson Rodrigues Filho, o Nelsinho, que tem um episódio muito bacana que ele estava preso, né, devido à sua luta contra a ditadura militar, e na final do campeonato ele, para obter informação,
foi uma dificuldade, mas ele lá dentro da cela festejando o título. Então, quando eu conheci essa história, eu falava para o Nelsinho, você vai escrever um texto no livro, e aí a gente, em homenagem a ele, escreveu na orelha essa particularidade da grande paixão dele e do Nelson Rodrigues pelo Fluminense, que apesar deles terem posicionamentos políticos antagônicos, o amor entre pai e filho era profundo, e em comum eles tinham essa paixão que também nos toca, que é a paixão pelo Fluminense. Legal demais, parabéns. Obrigado. Nota 1000.